O Iluminuras está de volta e agora, no segundo bloco, quem está ao meu lado é o pesquisador, o pós-doutor da Universidade de Brasília, Cláudio Braga. Cláudio, seja bem-vindo ao programa, obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, para mim é uma alegria estar aqui. Cláudio, você acaba de lançar o livro A Literatura Movente de Chimamanda Adichie. A obra faz um estudo sobre a ficção dessa premiada escritora nigeriana, que ela conta a história de mulheres negras que precisam lidar com desafios, diferenças culturais, aceitação, racismo, mercado de trabalho. Ela fala um pouquinho sobre isso tudo e é um fenômeno, né? Já foi traduzida em mais de quantos países, Cláudio? Mais de 30 línguas atualmente. Mais de 30 línguas. Eu queria que, para a gente começar, para que o telespectador entenda a grandeza do trabalho dessa jovem escritora, queria que você contextualizasse um pouquinho o trabalho que ela vem fazendo. Ok. Então, é uma escritora que é jovem, é típica do século XXI, porque aborda essas questões que são prementes no momento atual, como, por exemplo, a mobilidade humana. Ela tem um foco específico na mulher negra, que é sua jovem protagonista africana, imigrante, atípica em todos os seus textos literários. E essas questões advindas da imigração e da condição feminina, elas chamam muita atenção de milhões de leitoras em todo o mundo. Daí esse sucesso estrondoso, tradução em mais de 30 línguas, eleita uma das mulheres mais influentes do mundo. E pode-se adicionar a isso a habilidade que ela tem em palestras, a habilidade que ela tem com os recursos digitais de divulgação. Ela é famosa na internet também, ela tem outras habilidades além da escrita, e isso contribui para que a sua literatura se torne conhecida, né? Eu fiz um primeiro capítulo introdutório, no qual eu inicio com a questão pessoal, porque que eu gosto da escritora, o que é que um mineiro de Belo Horizonte tem a ver com uma literatura escrita por uma escritora tão distante, de um país tão distante, de um continente, de uma cultura tão diferente. Nós, mineiros, somos os brasileiros que mais se movimentam para fora de sua terra natal. Então, há mineiros em Boston, em Londres, há mineiros em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro, e ela trata muito desse ser humano movente. Então, a gente acaba se identificando com os problemas advindos desta mobilidade. Então, enfrentamos todos os tipos de dificuldade do contato com culturas distintas. E daí o título, né? Que você colocou, A Literatura Movente de Chimamanda. Exatamente. É movente porque ela não apenas aborda a questão da mobilidade humana através dos personagens, das histórias desses personagens que se situam fora de sua terra natal, como ela também é uma construção literária em movimento que vai ao passado e volta ao presente, quebrando a linearidade temporal e também espacial, alternando capítulos e situações em diferentes continentes. Então, é uma literatura movente em vários sentidos. E falando sobre essa questão da mobilidade, eu abri justamente aqui no prefácio, onde você fala sobre Adichie e a nova diáspora africana, né? Sintetiza pra gente um pouquinho aqui essa abertura. Eu gosto da teoria da diáspora para explicar coisas que são relativamente simples, como a mobilidade humana. Então, desde a pré-história, nós somos seres em movimento. Nossos antepassados, nossos ancestrais eram nômades. E a mobilidade, ela nunca deixou de acontecer em toda a história. Aí eu uso a teoria da diáspora, que é simplesmente aquela teoria que avalia a dispersão de um povo por regiões estrangeiras. Tá? E quando a gente diz nova diáspora africana, a gente está se referindo a essa dispersão que ocorre no século XX e XXI, após o processo de independência das nações africanas. Mas o que mais chamou a atenção para elaborar esse estudo sobre os textos da Chimamanda? Foi a habilidade que ela tem de ficcionalizar e, portanto, descrever a condição que nós vivemos hoje, a confusão que as pessoas possuem internamente e também socialmente,
de maneira que o seu texto fala para milhões e milhões de pessoas de culturas tão distintas, porque ela foi capaz de sintetizar e de representar ficcionalmente as questões de identidade, as questões de gênero, as questões das violências que sofremos, especialmente a busca pelo autoconhecimento, que eu vejo como extremamente atual. Todo mundo se olha no espelho, todo mundo quer saber um pouquinho mais sobre a antiga pergunta do quem sou eu, e eu acho que ela contribui demais com isso aí. A gente pode falar em ocupação de espaços também do negro. É verdade, é verdade. O fato de ser uma escritora negra, nascida na África, estar em movimento por todo o mundo, você veja que ela reside na Nigéria 6 meses do ano e 6 meses do ano ela reside nos Estados Unidos. Ela tem esse dinamismo intercontinental, vamos dizer assim, e ela colocando as questões do negro como protagonista, ela revolve questões mal resolvidas dos nossos passados. Eu digo no plural porque grande parte do mundo passou por processos de colonização europeia. Segundo alguns historiadores, 80% da superfície do mundo em algum momento foi colônia. Então você veja que os traumas do colonialismo, eles refletem no pós-colonialismo. Eu chamo o momento atual de pós-colonialidade no livro, porque eu acho que a literatura da Chimamanda Adichie, ela busca no passado explicações para o presente. Como é que foi o seu método de trabalho para a criação, para a elaboração dos textos? Minha pesquisa, ela foi um pós-doutoramento que eu realizei na Universidade de Leeds, na Inglaterra, e também na Universidade de São Paulo, né? E eu me vali de metodologias pós-coloniais, os estudos pós-coloniais, nos quais a gente tem um foco específico na representação literária. Então, a grande pergunta é de que forma essa literatura que está sendo estudada representa, vamos dizer, por exemplo, o sujeito feminino, ou representa o racismo, ou representa as relações de classe, por exemplo. Aí vamos estudar, a partir disso, as técnicas e as estratégias literárias para saber se essa representação é efetiva ou não. Falando em representação, a África, ela é pouco compreendida, né? E você traz isso também na sua obra? Sim, é parte do projeto literário dela mostrar uma África que foge aos estereótipos conhecidos no Ocidente. Então, não temos animais lindos em reservas, também não temos aquelas histórias de catástrofes humanitárias. Ela tem um foco interessante em personagens de classe média, personagens com diplomas de medicina ou de engenharia, advogados, e mostra uma África mais urbana, que foge bastante do que a gente está acostumado. Cláudio, esse estereótipo criado, né, com a África, trazendo para a realidade de autores negros, isso também, de fato, acontece? Acontece, mas há um movimento enorme que vem quebrando essa hegemonia de narrativas de homens negros, homens brancos, né, no centro do poder, com o poder da fala, o poder da escrita em suas mãos. Chimamanda não é a única escritora negra de sucesso global que eu estudo. Há outras que estão surgindo. Podemos dizer que, recentemente, ela foi, dos últimos 20 anos para cá, a pioneira que tem aberto espaço para outras. Então, nós já temos, fazendo muito sucesso no âmbito estadunidense, a Yagiazi, a Sefiata, a No Violet Bulawayo, Mbulumbue, que são escritoras negras que estão ocupando espaços e trazendo as questões humanas para a discussão. Vale a pena lembrar que as questões que essas literaturas trazem são referentes ao sujeito negro, sim, mas o leitor branco também aprende e também se identifica com diversas questões que ali estão. Eu acho que isso é parte essa habilidade de falar para todos, explica um pouco do sucesso que essas escritoras estão tendo atualmente. Cláudia, eu vou pedir uma breve pausa agora, porque nós vamos acompanhar um vídeo que foi enviado pela Cat Valêncio. Ela criou a livraria Africanidades, que se dedica ao lançamento de obras exclusivamente feitas por autores negros. Vamos ver. A Livraria Africanidades nasce em 2014
através do e-commerce, seria uma loja virtual. E no final de 2017 é realizado o meu grande sonho, que é a abertura da loja física. Ela é um empreendimento que dissemina a literatura negra e feminista. É um empreendimento pequeno, de pequeno porte. A ideia de passar é que qualquer pessoa preta pode fazer o que ela quiser. Da livraria ser um grande baluarte. E eu sou uma grande mediadora dessas memórias negras. Eu achava que ninguém queria saber o que eu achava, o que eu sentia. E isso é uma grande perversidade do racismo. Cláudio, o que você acha dessa iniciativa? A CAT é de São Paulo, temos também várias outras iniciativas de livrarias que são criadas para esses autores que enfrentam resistência, não têm espaço, por motivos variados, procuram esse segmento, esse nicho. Você acha que é importante para a literatura, para o mercado? É importante demais e eu espero que essas editoras e livrarias especializadas na literatura negra cresçam e se multipliquem por todo o território nacional. Eu sou professor há quase 30 anos e eu sei o impacto que tem a literatura negra sendo lida por estudantes negros ou pardos na minha sala de aula. O nível de identificação, o nível de resolução de questões internas, ele aumenta, ele é potencializado quando há esse tipo de narrativa que fala diretamente ao coração desse leitor. Temos que lembrar que a população brasileira é negra em sua maioria, negra ou parda, se formos avaliar, a maior parte de nós carece dessas narrativas que falam a respeito dessas questões que são nossas. É o nosso espelho sendo ficcionalizado. E é parte desse aprendizado, escutar essas vozes é o nosso objetivo, tem que ser o nosso objetivo, porque isso nos torna pessoas melhores, isso nos torna pessoas que entendem melhor as questões sociais do país, e aí passamos a entender melhor a necessidade desse equilíbrio social entre pessoas de pele mais clara e pessoas de pele mais escura, que falta no Brasil. Então, temos essa luta, temos essa necessidade e a literatura é fundamental para que isso aconteça. Você fez o recorte na sua obra sobre a escritora nigeriana, a Chimamanda Adichie, mas você destaca também outros autores que fazem um trabalho muito interessante também. Eu vou falar da literatura de língua inglesa, que é a minha área. Eu gosto muito de observar o resultado da leitura literária em sala de aula quando eu leciono escritoras negras como Alice Walker, Toni Morrison, ganhadoras de prêmios importantes, prêmio Pulitzer, prêmio Nobel. Temos a Maya Angelou. O nível de aceitação dessa literatura, as discussões das questões do lar, das questões do eu, das questões da família, das questões da sociedade, atinge um novo patamar quando parte dessas escritoras, mulheres e negras, que eu leciono. Parabéns, sucesso no seu livro. Obrigada mais uma vez pela participação conosco. Eu que agradeço, muito obrigado. E obrigada a você também que acompanhou mais esta edição do programa Iluminuras. Lembrando que para rever este ou outros programas é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Tchau, tchau.